Olá, olá! Mais um podcast. Você que está ouvindo, caro ouvinte, eu sou o Tony Curti, bem-vindo a esse podcast maravilhoso. Esse é o podcast que o Brasil quer. Certo, David Chiodini? Esse episódio é o que o Brasil quer. É o que o Brasil quer. O Brasil quer sangue. O Brasil quer confusão. O Brasil... Temos, inclusive, 2 episódios que o Brasil quer nesta semana. Exatamente. O Brasil quer treta. Mas nós não traremos treta. Traremos informação e opinião, que é mais importante para a NFL. Exato. Vamos lá, então. Esse é o podcast da NFC North. Tentarei não pistolar, logo menos. Mentira. Tenho menos motivos para pistolar. É que assim, já diz um ditado que a expectativa é a mãe da decepção, né? Exato. Importantíssimo ditado, inclusive. Vamos lá, então. Podcast da NFC North com o Green Bay Packers, atual campeão da divisão. Um draft que não ajudou tanto o time, mas a base segue forte. Aaron Rodgers segue lá em Green Bay. Tem esperança que o tight end Jay Sternberger se desenvolva. Tem o Kenny Clark, que renovou no Minnesota Vikings. Temos mudanças, né? O coordenador ofensivo saiu, o Stefanski. Chega o Kubiak, também houve perdas, né? O Stephon Diggs foi trocado para Buffalo, mas chegou o Justin Jefferson. Temos também o Chicago Bears de Nick Foles e daquele outro rapaz lá que eu vou evitar falar o nome muitas vezes para não ficar bravo. Contratações com dinheiro para tudo quanto é lado, né? O Jimmy Graham chegou o Robert Quinn também, e o Matt Nagy começa a ter o seu assento aquecido, por assim dizer. A batata começa a assar. A batata que já tá assada, já tá gratinada ao menos, é do Matt Patricia no Detroit Lions, porque ele saiu e a defesa dos Patriots melhorou. Ele chegou e a defesa dos Lions não melhorou. Matt Stafford saudável, lógico, é a chave, tem um bom grupo de recebedores, mas uma L preocupante. A defesa com o Jeff Okudah deve dar uma melhorada, mas ainda é bem mediana. A gente vai falar então da NFC North em mais um episódio do nosso podcast, então vem com a gente pelos próximos 45, 50 minutos. A gente vai falar bastante desses 4 times e bastante NFL. Partiu, Davis? Partiu, André Curti. Deivão das pizzas, um homem que o Brasil aprendeu a amar, inclusive. Aprendeu a amar, é muito bom contar com o carinho dos seguidores do Pro Football, que me seguem lá no Twitter também. Então, muito obrigado, um grande beijo a todos vocês. Espero que vocês estejam passando bem por essa quarentena, tentando manter sua sanidade mental. E logo mais passaremos por tudo isso, a NFL está voltando e sejamos felizes. É isso, também espero que todos vocês estejam bem na medida do possível. Obrigado pelo carinho, né? Já fiz stories lá no Instagram agradecendo esse carinho, inclusive me sigam, @AnthonyCurti lá no Instagram, mas aproveitando a oportunidade para falar aqui no podcast também. Davis, Green Bay Packers, então, o primeiro time que a gente vai falar. Já fizemos um podcast da NFC North, do draft, mas também já falamos exclusivamente dos Packers num podcast sobre o draft. Já falamos tudo o que precisávamos e já fizemos todos os trabalhos que podíamos quanto à questão do Jordan Love. Não tem mais o que falar sobre isso, né? Até porque ele não vai jogar esse ano, né, Curti? Não vai jogar. O Aaron Rodgers se machucou, ou tá doente, pegou Covid e tal, bate na madeira 3 vezes, a gente não quer isso pra ninguém, mas é a única oportunidade do Jordan Love entrar. Ele não tá pronto para ser o titular e tal, então não tem por que agora nessa prévia a gente focar nesse assunto, né? Vamos falar do que pode aparecer de verdade nesse time. Exatamente. E começando então, já falamos do draft. Algo que você queira destacar sobre o draft fora o Jordan Love, rapidamente? Não, cara, é um draft assim que aparenta dar uma nova direção pro time. Porque é um time que seleciona um running back na segunda rodada. Parrudo. Um tight end bloqueador e que joga muitas vezes até como fullback, o Josiah DeGuara. Então dá a entender que vai ser um time que vai ter uma predileção pelo jogo terrestre. Até porque boatos fortes, que o time deve muito em breve pagar Aaron Jones, que é running back. Então você drafta um running back na segunda rodada e paga o seu atual, é sinal que você vai ter uma forte predileção pelo jogo corrido, né? Deivão, e eu tenho até uma frase separada aqui do general manager do time, o Brian Gutekunst, disse o seguinte, abre aspas, eu acho que o Matt LaFleur, head coach, quer correr com a bola. Fecha aspas. Ele disse isso no draft e pelos investimentos que foram feitos no recrutamento e de um tempo para cá, e a tendência no passado é essa. Os Packers tiveram 25,7 corridas por jogo no ano passado, 13ª marca da NFL, mas a maior marca do time desde 2015. E uma subida forte desde 2018. Né? 2018 foram 20 corridas por jogo, pior marca da NFL, menor marca da NFL, enfim. Isso subiu aí para mais 5 corridas de média
por partida, e o play action é a base desse ataque também, né? E o Matt LaFleur vem de uma escola meio Kyle Shanahan, né? Ele tenta implementar algumas coisas ao estilo Kyle Shanahan, tentou fazer isso um pouquinho em Tennessee também e tal. Então é provável que a gente veja uma mudança de direção nesse ataque. A gente já viu um pouquinho disso em 2019, em menor escala, mas a gente deve ver isso em larga escala a partir de agora. Eu concordo? Não, mas não é o que eu concordo, é o que os caras vão fazer. Você sabe que eu já separei música pra quando o titular dos Packers mudar, né, no futuro. Como é que vai ser? Quando o Aaron Rodgers virar o quarterback dos Bears. Segundo o Brett Favre, é isso que vai acontecer. Já tem a música aqui, você quer ouvir? Bota aí. Vou deixar só o início. Não, mas você já sabe qual é o destino do Aaron Rodgers na hora que ele está em Green Bay? Chicago Bears. Óbvio que não. É óbvio que ele vai pro Denver Broncos. Só love, tá, gente? Que mané Denver Broncos? Você tem o Drew Lock, Davis. Mas a gente só ganha com o quarterback velho. Não, para com isso. Novo. Tá parecendo... Daqui a pouco você vai engatar um romance com a Vera Holtz, que nem o personagem lá na presença de Anitta. Presença de Anitta? Sei lá. Sim, era a presença de Anitta. O Denver Broncos é só carro velho, bicho. Só pega só no álcool. Olha só, John Elway só na finaleira, o Peyton Manning só na finaleira e vai ser o Aaron Rodgers daqui 3 anos. Ai, meu Deus, aguenta David Chiodini se isso acontecer. Meu Deus do céu, pode pegar o balde. Mas falando do presente, o Aaron Rodgers não tá jogando que nem em 2011, que era uma coisa completamente fora da curva, mas ele ainda precisa ser respeitado, né? Já bati nessa tecla algumas vezes. Os jogos contra os Chiefs e contra os Raiders ano passado acho que mostram isso. É que houve partidas bem abaixo. Mas aquele Aaron Rodgers que a gente conhece apareceu algumas vezes em 2019. Acho que o grande problema do Aaron Rodgers é a falta de consistência. No último ano foi a falta de consistência. Acho que o Rodgers é capaz de grandes jogos. A gente viu ele, por exemplo, tendo um bom jogo contra Seattle nos playoffs, né? Estatisticamente não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo bom. É um jogo que ele fez o que precisava ser feito e apareceu em momentos cruciais como terceiras descidas. É um quarterback talentosíssimo, muito acima da curva, mas precisa ser um pouco mais consistente. O Rodgers está oscilando muito entre bons jogos e jogos ruins. Ele precisa dar um pouco mais de consistência nesse trabalho dele. Conseguindo isso, o Green Bay dá um salto de qualidade muito grande. E não houve ajuda, né? Pelo contrário, foram perdas nesse ataque de Green Bay. O Brian Bulaga saiu, o Jimmy Graham, que também não estava produzindo tanto assim, não volta. O Geronimo Allison também saiu. E na defesa, daqui a pouco a gente fala, mas o Blake Martinez saindo é até reforço para Green Bay, até pela chegada do Christian Kirksey. Mas chegou só uma peça para ajudar o Aaron Rodgers, tá? Uma peça no Colégio de Servidores, que é o Devin Funchess, que não vai jogar 2020 porque deu opt-out pela Covid. Deu opt-out pela Covid. A esperança desse ataque vai novamente passar por Devonta Adams. Jace Sternberger está na lista do Covid, mas volta em breve. E é uma esperança também na posição tight end, saudável. É um cara que, se saudável, pode produzir bem na posição tight end, é um bom recebedor. E eu acho que a gente vai ver bastante Aaron Jones sendo usado no jogo aéreo, cara. Claro, o Alan Lazar vai contribuir, o Equanimeous St. Brown volta de lesão, pode contribuir e tal. O Scantling não se provou. Então acho que a gente vai ver muito o Aaron Jones sendo usado no jogo aéreo. Já apareceu na última temporada, e eu acho que é uma tônica desse ataque aí, usar bastante os running backs no jogo aéreo. Talvez até por isso a adição do Josiah DeGuara, que é na verdade um tight end, que vai ser muitas vezes adaptado como fullback, e aí você faz formação com 2 tight ends, você faz formação com o fullback saindo para receber o passe. É uma coisa que talvez seja visto em Green Bay em 2020. Mais uma vez o Davante Adams vai carregar o piano, né? Isso, basicamente. Ele tem 40 touchdowns nas últimas 4 temporadas e lidera a NFL no período, aliás. Então é importante também que ele fique saudável, né? Porque já perdeu tempo por lesão na sua carreira. Se o saudável, que eu digo de lesão muscular, etc, tá? Ninguém está cogitando Covid, porque não tem como prever. Isso aí não tem. Isso aí vai ser uma loteria, não tem como. Ninguém tem histórico de Covid. Exato, né? Não é como, o cara no terceiro ano do college pegou Covid, ele vai pegar de novo. Até porque não pegaria, né? Ele teria anticorpo. Mas, enfim, tem histórico de lesão o Davante Adams, vamos torcer para que ele fique saudável. Antes de falar da defesa, Davis, tem um dado que me chama a atenção do Green Bay Packers e que eu acho que o torcedor tem que ficar um pouquinho menos otimista. Acredito até que o seu palpite para vencer a divisão seja Green Bay, né? O meu é Green Bay. É o meu também. Mas é o seguinte, os Packers no ano passado, eles tiveram uma campanha 13-3,
venceram jogos por muito pouco. 63 pontos é o saldo dos Packers. É a menor marca, o menor saldo de pontos de um time de 13 vitórias na história da NFL, de acordo com o ESPN Stats and Info. Isso não costuma dar certo no ano seguinte. É um complicador. O time não conseguiu deslanchar, né? A gente viu algumas viradas, até uma contra acho que o Detroit Lions, meio suspeita, assim, que a arbitragem deu uma quebrada no Detroit Lions. É um time que teve dificuldades para deslanchar. É um time que não conseguiu ter jogos explosivos, sabe? Então, precisa produzir mais no ataque. E isso passa pelo aquilo que a gente falou, consistência. Quando o seu quarterback não tem consistência e o seu ataque tem poucas armas, você não consegue produzir muitos pontos e abrir o placar. Porque a defesa, no geral, teve bons momentos na temporada. Sem dúvidas. E o ataque não conseguiu se aproveitar. Excelentes contratações, né? Inclusive, a gente pode até começar falando do Zardarius Smith e do Preston Smith também, né? Os irmãos Smith, entre aspas. Os dois foram muito bem no ano passado. E o Zardarius Smith liderou a NFL em pressões, com 63. É muita coisa, 63 pressões. É bastante, cara. Aí você vai ver, você tem 2 pass rushers ótimos, você tem uma secundária que é boa, conseguiu parar o Dallas Cowboys, se não me engano, a 9 pontos no jogo que eles jogaram, e não consegue explodir em pontos, cara. Deixa eu ver se essa informação tá certa. Dallas Cowboys, 2000, quanto é que foi o jogo do Cowboys contra o Green Bay? Foi 12-9, não foi? Salvo engano, foi isso. Não, desculpa. Eu tô confundindo com algum outro jogo. O Green Bay foi 24-34. Acho que foi contra New England, que foi 12-10, os Cowboys, alguma coisa assim. Desculpa a informação. Foi um placar baixo. Esse Patriots e Cowboys eu comentei, inclusive. Desculpa, eu confundi os jogos. Foi uma aula do Stephen Gilmore, inclusive. É verdade, eu confundi os jogos. Mas Green Bay diversas vezes conseguiu ter defensivamente boas performances e não conseguiu abrir placar. Então, assim, tem que ser mais consistente, quando tiver a posse de bola, tem que pontuar com mais frequência para conseguir, porque vai ter jogos que a defesa não vai conseguir sustentar isso. Vide as 2 partidas contra São Francisco. Exato. A volta do Kenny Clark é muito importante, né? Um dos jogadores mais subestimados da NFL, inclusive. Eu acho ele um bom interior defensive lineman. É um cara jovem, apesar do tempo que tem na NFL. A gente já ouviu falar dele bastante tempo, ele é um jogador ainda jovem, ainda tem 24 anos. É um cara, para mim, que está na elite da posição, se não é um dos 5 melhores, está ali na beiradinha, tá? Mas eu também não alivio, porque eu acho que essa linha defensiva na temporada passada, nesses jogos, por exemplo, contra o São Francisco 49ers, em alguns momentos deixou os linebackers... Foi dominada. No jogo terrestre foi dominada. Vamos falar isso. E aí deixou o Blake Martinez exposto, que é a receita da bomba nuclear. E o Kenny Clark foi um desses caras que não foi bem nessas 2 partidas. Foi o melhor da linha defensiva, mas não foi bem. Então acho que 17 milhões e meio por ano, como ele recebeu, ficou justo. Ele é um bom jogador, eu pagaria isso por ele e tal. Entre os nose tackles, né, os defensive tackles de 3-4, ele é o primeiro da NFL em sacks e fumbles forçados nos últimos... Não, desde que entrou na liga, 2016, né? No caso dos defensive tackles, o sistema 3-4 apenas, né? Então não conta o Aaron Donald, não conta o Chris Jones, não conta o Fletcher Cox, que é 4-3, enfim. Então, Davis, de fato, além dele, não tem muitos nomes nessa linha defensiva, né? É o Dean Lowry e o Tyler Lancaster, não são nomes fortes. Não é. E o rapaz de Michigan lá, que também não jogou ainda e tal, né? Me fugiu o nome dele agora. O Rashan Gary? Não, mas o Rashan Gary... Eu não... Ele tá indo pro 2º ano dele, né? Vamos ver como é que ele vai produzir e tal. Ele quase não jogou no 1º ano e tal. Não, falo como torcedor de Michigan. O problema é isso, não tem consistência. Às vezes ele aparece, às vezes não. Os Packers, acho que tendem ele a usar mais ele como edge. Como edge, do exato. Que qualquer outra coisa. Então é isso, cara. É uma defesa que teve seus momentos de brilho, mas também não conseguiu ser aquela defesa espetacular. Eu gosto demais dessa secundária, cara. Eu acho uma secundária assim que, por vezes, eu acho esquecida nos grupos. Sim, justíssimo. Jogadores, sabe? Justíssimo. O Jair Alexander é um dos melhores jogadores na posição da NFL. Kevin King também está evoluindo. O Adrian Amos é fantástico, foi uma adição fabulosa. E o Darnell Savage já teve um bom ano de calouro. Me fugiu o nome dele, o Raven Green jogou bem na temporada passada. Então é um time que tem bons nomes aí. Eu acho que pode se aproveitar melhor desse pass rush que o time faz.
Uma boa defesa, cara. É uma boa defesa. Acho que se o ataque o problema é o jogo terrestre e vamos ver se o Christian Kirksey, que chegou para ser inside linebacker, se ele vai elevar o nível da defesa. Pior que tava com o Blake Martinez, não tem como. Mas fora ele, ainda é um corpo de linebackers fraco, tá? O Warren Burks joga do lado dele, tem o Curtis Bolton e o Ty Summers. Não são bons jogadores. Eu acho que você tem que fazer um trabalho melhor na linha defensiva e proteger um pouco melhor esses linebackers. E aí eu culpo um pouco o Mike Pettine por isso. Acho que a proteção da linha defensiva aos linebackers, que se você sabe que é um ponto frágil, focal da sua defesa, você tem que proteger melhor. Bom, eu ainda estou intrigado com quem foi que Green Bay jogou e segurou o placar. Eu preciso olhar isso. Vai falando. Isso a gente descobre fácil. Ó, 2019, Green Bay Packers. Os Bears da semana 1 foi um caso, por exemplo, mas vamos combinar que não era muito esforço, né? A natureza marcou muitas vezes. Deixa eu ver aqui. Panthers não. Cara, não teve nenhum jogo que segurou. Talvez os Vikings na semana 16, né? Era os Vikings que eu tava tentando lembrar. Era os Vikings que eu tava tentando lembrar. E a defesa... Quem ajudou muito os Packers na segunda metade do campeonato, sobretudo depois da bye week, foi a defesa, né? Tomou aquela saraivada do Kyle Shanahan em São Francisco, mas depois tomou 13 pontos dos Giants, 15 de Washington, 13 dos Bears, 10 dos Vikings, 20 dos Lions. Beleza, não é um calendário forte. Mas o Minnesota Vikings era um ataque competente, né? E foi o fiel da balança, no final das contas, para os playoffs e até mesmo para a bye week. Então, que não existiria nessa temporada, né? Apenas a melhor campanha vai folgar. Agora, tomou no máximo 20 pontos depois da derrota contra os 49ers, que tomou 37, a defesa tem um mérito forte aqui. Com certeza. Cara, e assim, é aquela coisa que você fala. Se o calendário não ajuda, você tem que aproveitar isso, entendeu? Se o calendário te ajuda, aliás. Tem que aproveitar e tem que dar paulada nesses times. Só que aí, por outro lado, Curti... o ataque não foi bem. O ataque não foi tão bem. Chegamos ao ponto que o ataque dos Packers é mais dúvida para a temporada do que a defesa. Primeiro, perde peças na linha ofensiva, não tem grandes recebedores, o sistema parece estar mudando um pouco, então eu tenho muito mais dúvidas no ataque que na defesa. Na linha ofensiva volta o David Bakhtiari, que é um monstro, um dos melhores da posição, quiçá o melhor. E o substituto do Bulaga é o Ricky Wagner, para essa temporada aí no lado direito. E esse miolo de linha já foi melhor também, hein, Deivão? Já foi melhor, mas ainda tá dentro de um aceitável, né? Vamos dizer que passa aí com o Lane Taylor, Corey Linsley e o Billy Turner, né? Passa, tá? Mas o meu problema é mesmo o corpo de recebedores, que eu acho que limita demais o jogo da Aaron Rodgers. E aí eu entendo quando vem aquela crítica. O Rodgers segura a bola demais. Você não tem para quem lançar, às vezes você tem que segurar. Claro, ele passou situações que ele perdeu mesmo, tá? Não tô dizendo que não, que o Rodgers foi perfeito e tal. Mas o cara, várias vezes também não tem ninguém para lançar, meu amigo. E aí você tem que segurar a bola um pouquinho mais e aí a pressão vem. É isso. Aaron Jones a gente já falou, um dos melhores da posição na NFL. O A.J. Dillon chega para momentos de queimar cronômetro e red zone, da minha concepção. E ainda tem o Jamal Adams no corpo de running backs. Acho que é isso sobre Green Bay, né? Falamos bastante, inclusive. Eu acho que o A.J. Dillon vai roubar snaps do Jamal Adams. Eu também acho. Por ser um power back, um cara que joga mais aí em situações... E o que o Jamal Williams faz, o Aaron Jones já faz. Jogar mais em situações aí de jogar por dentro dos tackles e tal. A gente vai ver mais essas power runs, esses bloqueios angulares. Eu acho que o Jamal Williams vai ganhar... o A.J. Dillon vai ganhar snaps durante a temporada. Mas é isso. É um time para mim, para ganhar a divisão, tá? Para disputar a divisão, mas que eu acho que vai ter bastante problemas nos playoffs. Mudou, você não acompanha o grupo Eu, Você e o nosso editor, o Júlio? Eu vi lá, mas não sabia que ela ia ser sempre usada. Não, às vezes eu vou usar essa, às vezes outra. Tô aqui na mesa de som, DJ André Marques, só... DJ André Marques. Deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Era os garotos ou eram os meninos? Eram os garotos, né? Deixa os garotos brincar. Excelente canção aí do cancioneiro popular brasileiro. Minnesota, Deivão. Bora lá. Acho que as pessoas estão mais setinha apontada pra cima do que eu e talvez até você com o Minnesota Vikings, hein? Essa saída do Stefanski, sei não, viu?
Eu sou muito cético em relação ao Minnesota Vikings, porque... É que o Gary Kubiak é a mesma escola, né? Play action a rodo, mas sei lá, Mas cara. também a criatividade não é a mesma, tá? Não. A criatividade, a adaptação, e eu falo assim com quem teve Gary Kubiak como head coach aí por 2 anos e ganhou o Super Bowl. Mas o Gary Kubiak não é um cara dos mais maleáveis. Ele vai insistir na fórmula de rollout, play action, corridas em zona, esse tipo de coisa. O ataque já tinha muito a cara dele. Já tinha muito essa cara dele, bastante pacote 12. A gente vai continuar vendo isso. Mas eu temo pelo poder de ajuste do Gary Kubiak. Não é um coordenador assim muito flexível. Tá? Uma coisa que o Stefanski tinha bem, era um cara que conseguia rapidamente enxergar o pulo do gato e pegar. O problema desses rollouts é que é a receita da Pick Six, né? É a receita da Pick Six, né? Era só lembrar do Brandon Schaub quando era o Matt Schaub. Matt Schaub. Brandon Schaub? Onde é que... Brandon Schaub é lutador de MMA. É lutador de MMA? Eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Eu falei, caramba, onde o Davis está, velho? Aposentado. O Matt Schaub, ele jogava no Houston Texans com o Gary Kubiak e era Pick Six no flat de rodo, né? Acho que o Kirk Cousins cuida, até um cara que vem cuidando bem da bola nessas situações. É um cara que se sente confortável rolando para fora do pocket. Eu acho que uma das coisas importantes desse rollout para as pessoas entenderem, você aumenta o pocket. Isso. Porque você move a defesa para um lado e sai para o outro. Então você tem uma raia livre e muito espaço para o quarterback. Só que também você faz muitas vezes aquele naked bootleg, né, que a gente fala. Ele fica exposto a algum bloqueador e ele vai ter um tempo para soltar a bola. Você vai ter menos campo. O campo fica de forma horizontal mais curto para lançar bola, esse tipo de coisa. Tem os seus prós e os seus contras. Mas pelo menos o ataque não vai ter que se adaptar muito, sabe? Isso é uma grande vantagem. A tendência é a mesma. Ano passado foram 36% de pacote 1-2, ou seja, um running back, 2 tight ends e 2 wide receivers. Saiu o Stephon Diggs, mas chegou o Justin Jefferson. A tendência é que isso seja mantido. E os Vikings foram o 9º da NFL com mais play action, com 30%. Isso também deve ser mantido, porque o Gary Kubiak, como eu falei, é da mesma escola. Ele tem o mesmo projeto, David. Exatamente. Confia no projeto. Manteve o projeto. Mas as perdas são relevantes, né? A Stephon Diggs, saiu na defesa também o Linval Joseph, o Xavier Rhodes saindo na defesa, acho que é um reforço. O Everson Griffin saiu também, teve temporada de 8 sacks, assinou inclusive com o Dallas Cowboys. Então, perdas aqui, embora o núcleo do time volte para mais uma temporada. Kirk Cousins, Dalvin Cook, Adam Thielen, Kyle Rudolph, Daniel Hunter, que é um dos melhores pass rushers da NFL e pouco falado, Harrison Smith e Anthony Harris, que é a melhor dupla de safeties da NFL na minha concepção. Então, é um time forte no papel, mas será que isso é o suficiente? É um time que para mim sempre falta uma pitada de sal. Essa é a minha verdade sobre Minnesota. Tempero! Falta um tempero. Falta sempre alguma coisa, assim, pra ser aquele time que você olha e diz, esse time é boludo, esse time é copeiro. Falta, talvez... Você não enxerga os Vikings um time meio tipo Boca Juniors na Libertadores, né, cara? Não enxerga. Apesar de isso, os Vikings são time Olímpia do Paraguai, com baita elenco, mas você fala, não sei, cara, eu não vejo esse time fazendo a final da Libertadores, é tipo isso. Ou, sei lá, o Bayer Leverkusen na Europa, pra você que gosta de futebol europeu, sempre chegava, ou Sevilha, chegava nas quartas de final da UEFA, da Champions e, puf, sei lá, faltava um a mais, sabe? É mais ou menos isso que falta nesse time. Falta botar um pouco a bola na mesa, cara. Isso é verdade, esse time precisa ser mais boludo, precisa ir em jogos duros. Precisa ganhar de Green Bay, cara. Precisa ganhar de Green Bay. Aquela derrota na semana 16 que eu acabei de mencionar, não dá pra, tipo, você jogar a expectativa do time na lua se você não consegue vencer os Packers em casa na semana 16, valendo a divisão, cara. E não pode botar culpa só no Kirk Cousins, tá? A gente já brincou lógico que não. Muito... A gente já passou dessa fase, porque o Kirk Cousins venceu o Dallas ano passado no prime time, venceu os Saints nos playoffs, fora de casa, então acho que essa narrativa já... Foi um baita jogo. Acho que essa narrativa já se foi, né? Já se foi. Então, assim, o Cousins... Não, o time todo tem que assumir essa responsabilidade. O time todo tem que produzir mais. E isso passa muito pelo treinador também, cara. O Mike Zimmer tem muita responsabilidade. Ele teve contrato renovado agora, mas eu costumo dizer que quando tudo começa a dar errado por um ano, você pode dizer que a culpa é de um jogador. No segundo ano foi um outro fator. Quando começa no terceiro, meu amigo, a responsabilidade não é de ninguém mais, senão do comandante. Tá? Então, o comando é meu. É isso mesmo, cara. Como diria Roberto Nascimento. Beto, já vai sair. Como diria o Renato Gaúcho, cara,
Lá vem. Não, é verdade, meu Deus, lá vem. O que Renato Gaúcho ele tem uma coisa muito importante assim, você nunca vê ele falar de um jogador dele ou alguma coisa, ele sempre assume a responsabilidade quando o time perde. Isso é verdade. Então, é verdade. o Mike Zimmer também tem que bater no peito e dizer, é a minha batata que deveria estar assando aqui, porque eu não ganhei, e teve peças e teve oportunidades. É um belo time, cara. Eu acho que se você pegar o time base, defesa e ataque dos Vikings, tá no top 7 da NFL. Tá no top Deivão, 7 dele. Oi. E dando uma notícia complexa de ser digerida para o torcedor dos Vikings, até a bye week na semana 7, esse calendário é osso. Quem que é? Fala aí. Pega os Packers na semana 1, que já é o jogo... Pauleira. Vou escolher esse jogo para transmitir na ESPN, inclusive. Então tá bom. Que já é um jogo pauleiraça. Aí na semana 2, pega o Indianapolis Colts em Indianapolis, com o Philip Rivers. Esse time deve ser melhor que ano passado, e é um time com uma defesa bem treinada. Na semana 3, joga em casa contra o Tennessee Titans, e vamos lembrar o que o Buffalo Bills fez em Minnesota. Lembra? Que ninguém esperava aquela vitória de Buffalo? Então. Que o Josh Allen correu pra burro. Então. Vamos ficar de olho no Ryan Tannehill e no Derrick Henry nesse jogo, tá? Semana 4, pega o Houston Texans, nada fácil. Semana 5, pega o clone mais velho do Houston Texans, que é o Seattle Seahawks, e o Russell Wilson, em Seattle, se bem que aí não vai mudar muita coisa, porque não vai ter público, né? Inclusive, Deivão vai escrever um texto sobre isso. Os times que mais perdem com não haver público nessa temporada. E semana 6, contra o Atlanta Falcons, cuja defesa terminou em bom tom a temporada. Então, as 6 primeiras semanas do Minnesota Vikings, elas vão dar o tom pro resto do ano. Exatamente, cara. E aí, você sabe, começa com 1-3, 2-4, a temporada desandou, a vaca foi pro brejo. A gente sabe quão difícil é se recuperar. E eu não vejo, assim, às vezes nesse Minnesota Vikings, essa fibra de querer se recuperar, sabe? O sangue no olho, a pica apontada pro Shell mesmo, é isso que tá faltando em Minnesota. Minnesota tem time para bater de frente com o Green Bay e pra pensar em coisa maior, para pensar em brigar pro Super Bowl, em chegar à final de conferência, em brigar pro Super Bowl. Então tem que ir pras cabeças, cara. Tem que ir pras cabeças. Não, porque quando o time tem um elenco forte, e aí é o que o Davis falou, e aí não vai pra frente, a gente considera o comando do time e também a energia do time. O lado mental do esporte é muito importante. E aí depois da bye week vai para Green Bay enfrentar os Packers. Então, quer dizer, são 8 semanas, 7 jogos, que é pauleira. E ainda tem Saints num Thursday Night da semana 16, que é um jogo difícil. Ainda tem Buccaneers na semana 14. Ainda tem Dallas Cowboys na semana 11. É complicada a vida dos Vikings esse ano. Esse calendário é embaçado, viu? Então, essa vez a gente vai sentir realmente de que é feito esse time. Se é de fibra ou se é só água. Como é que era? Aqui nós constrói fibra, rapaz. Não é água com músculo. Não é água com músculo. É uma referência a quem usa creatina, inclusive, Davis. Tá aí, tô traduzindo as palavras do vídeo do Bambam enlouquecendo na academia. É isso aí. Então é isso, os Vikings têm time para brigar por playoffs, para brigar pela divisão, mas precisam mostrar um pouco mais de fibra. As peças são boas, o Justin Jefferson que chegou é bom jogador, o Jeff Gladney é bom jogador. Foi um bom draft. Você tem um bom corpo de linebackers, o Kendricks é um belíssimo jogador, você tem o Daniel Hunter. Cara, eu não vou ficar citando porque porque a gente já sabe que o time é bom. A gente optou pela parte de Minnesota falar do resto, porque a gente sabe que o time é bom. Né? Um eventual problema, talvez, seria os cornerbacks, talvez, não sei, né? Porque a dupla de safeties, como eu falei, é fantástica. Né? O Anthony Harris e o Harrison Smith. Mas o Jeff Gladney é calouro, aí tem o Mike Hughes do outro lado, então tem uma novidade na defesa, mas fora isso, o Daniel Hunter é fantástico, o Anthony Brown é bom jogador, o Eric Kendricks também, o que o David já falou, né? E tem a linha ofensiva também, como você vê essa linha ofensiva? Cara, eu acho uma linha ofensiva bem sólida, pra te falar a verdade, não é... Bem melhor do que anos anteriores, né? Já quebrou esse paradigma também. Você tem o Garrett Bradbury, que foi excelente como center. Você tem o Ryan Reef, que é um bom tackle. O Brian O'Neill também é um bom tackle. Ok, são jogadores ok. Você tem ainda, para complementar, uma dupla de tight ends boa com o Kyle Rudolph e o Irv Smith. Então, não é a oitava maravilha do mundo? Não. Mas não é um desastre. Tá? Não é uma linha padrão, sei lá... Qual é a pior linha hoje da NFL? Linha ofensiva? Vamos lá.
Seattle tá embaçado. Seattle é uma linha ruim. Ok, a linha de Houston há 3 anos atrás. Houston, tá. Miami, né? Miami, tem muitos novatos, ok. Miami é uma linha questionável. A Jets também, né? Então, assim, não é uma linha ofensiva ruim, cara. Tá? É uma linha Deixa ofensiva mais linhas aqui. que dentro do sistema é uma linha produtiva. Então não tem muita desculpa. Tem que jogar e ganhar. Dos Browns ano passado. Deixa eu ver quem mais. Bengals ano passado também era osso. AFC South. Deixa eu pensar. AFC South. Acho que tirando Houston não tem nenhuma muito absurda, não. NFC South. Carolina ano passado também era ruim. Então é uma linha. Carolina também, vamos combinar que não é maravilha. É uma linha do meio pra cima. Então não é desculpa também. É isso. Deivão, quiz. Tô meio pistola com os Vikings, cara. Queria ver esse time produzir mais. Então, tem que produzir mais. O que tem que produzir mais. Quiz pra você, David Chiodini. Quais são os líderes em sacks na NFL? Sacks parece outra coisa, né? Nas últimas 2 temporadas, os 3 primeiros. Chandler Jones. Já acertou um, é o segundo com 32. O primeiro Daniel e o terceiro. Terceiro com 29. E o primeiro? Dá uma dica em que divisão ele joga. Não, só vou falar que ele joga na NFC. Na NFC. Pera aí, me dá tempo. É o melhor jogador da NFL. O Aaron Donald. É que eu tô pensando em edge. 33 sacks, cara. O cara tem 33 sacks jogando no meio da linha, velho. Na verdade, o cara é um monstro, né? A gente chegou num ponto da NFL que a NFL é tão híbrida que o melhor pass rusher da liga não é um edge. Absurdo. Cara, ele tá em outro planeta, velho. Ele é o Pat Mahomes da defesa. Pra quem não tem tanto tesão por defesa, essa é a definição. O que ele faz... Enfim, não é NFC West podcast, mas eu queria endeusar um pouco o Aaron Donald, que é sempre bom. E assim, pra quem não tá ligado, ele não é um edge, e um dos melhores recebedores da NFL hoje é um tight end. É verdade. Então... Do George Kittle, você tá falando? George Kittle. E até o Travis Kelce dá pra falar também. Pode ser o Kelce, eu fiquei na dúvida, mas pode ser os dois. Não. A NFL hoje é muito híbrida. Você não pode mais falar as coisas de uma maneira muito stack, muito parada, muito parametrizada, assim, sabe? Não dá mais. Isso é um clima meio novela celebridade, assim, né, essa música. Aquelas passagens, assim, que mostram cenas da cidade e tal. Espaço Fama. Merchan? Muito bom, que beleza, oferecimento de sapato Safarilo, vou mandar um cooler da Brahma para David Chiodini lá em Jaraguá. Opa, manda que aqui morre rápido. Gente, promoção segue até o fim do mês, você que ainda não assinou nosso plano eterno, assine agora mesmo, você assina uma vez só e depois nunca mais você precisa pagar nada, enquanto... Ai, caiu minha caneta, peraí. Tá longe do microfone. Caiu minha caneta. Enquanto o planeta Terra existir, que isso a gente tá em dúvida, né? Quer dizer, não sei se é... Não, o site eu garanto, o planeta Terra eu não garanto. Não sei se é um grande merchan falar isso nesse momento. Então, mas tá complicado, né? Então, plano eterno enquanto dure, enquanto o planeta Terra durar e etc. Você entra lá em profutbol.com.br/assinar e estamos terminando as prévias, né, Deivão? Terminando as prévias, ficaram muito legais, textos leves, fáceis de ler. É para você que, por exemplo, não acompanha a off-season tão a fundo, você pega uma prévia nossa lá, você vai conseguir entender tudo que está acontecendo com cada time de uma maneira rápida, simples. A gente preza por isso, para trazer a melhor informação para você de uma forma que seja fácil de entender. E já publicamos todas as prévias da NFC North, inclusive, tá? Packers aberto para todo mundo, Bears aberto para todo mundo, mas Lions e Vikings para os nossos assinantes. Então, dê uma olhada lá pro futebol.com.br/assinar e até 12 vezes, viu? Dá para parcelar o plano eterno em 12 vezes, levinho, na prática, né? Fica levinho, fica praticamente um plano mensal, só que você tem acesso para sempre e paga durante 12 meses aí, um ano. E Deivão, vamos fazer um estímulo aqui pros assinantes? Vamos ver se você topa. Mas você topa ou não topa? Troca seguinte, o Akashi por essa seguinte, Ferrari. Eu vou te mandar um número agora, que a gente não vai revelar, porque é segredos industriais. Certo. Mas se bater essa quantidade de assinantes, que eu vou te mandar agora, novos, você vai tirar uma foto com uma pizza e postar no Twitter. Vai ter que aparecer você. Faço isso. Você faz? Ó, eu vou te mandar um número aqui. Não recebi ainda. Vou falar. 20 assinantes. Pouca coisa. 20 assinantes. Hoje estamos gravando esse podcast na segunda. Na segunda. Ele vai entrar no ar na terça.
Então... Até a outra terça, até o próximo episódio, se tiver 20 assinantes então novos... Não, esse número tá muito baixo. Tá muito baixo? Tá baixo. 35. 35, então tá aí. Tá registrado no Zap. 35 assinantes novos, o Deivão vai mandar uma foto no Twitter dele, @DaveChiodini, segurando aqueles negócios de fazer pizza. Ainda vou te marcar. Isso, e eu darei retweet. Meu Twitter @CurtChantry, certo? Então assinem esse site pra essa foto acontecer, por favor. profutbol.com.br/assinar. E é isso, tá bom? Bora! Bora! Voltou. Vamos de novo? Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai ficar pistola com a mudança, porque o ser humano é acostumado com a zona de conforto. Tá? Devolvam o meu podcast! Devolvam o meu tururu. Então fiquem tranquilos, ó. Daqui um mês já tem nego chorando. Pô, eu gostava mais da outra musiquinha, não volta com o turuturu. É assim, não dá pra agradar gregos e troianos. Não tem como. A maioria a gente tem conseguido. Falando de meu podcast, hoje eu publiquei qual prévia, Davis? Que tá no ar? Hoje do seu Bucks! Do meu Bucks! E o Davis é um homem maldoso. Eu vou revelar aqui, ó. Eu deveria tirar um print disso aqui e mandar nas redes sociais também, ó. Mandei mó empolgado, que eu escrevi rápido a prévia e tal, deu tempo de gravar o podcast. Cadê aqui? Porque tem umas besteiras que a gente falou antes que não pode falar no ar. Aqui, ó. Matei a prévia do meu Bucks. Aí eu mandei o link pro Davis. Aí o Davis deve ter ficado brilhando. Aí quando ele mandou essa mensagem, fiquei orgulhoso. Assim, caramba, né? Que confiança que o David Chiodini tem no meu trabalho. Aí na sequência, de tanto pano passado... Por isso que eu não escrevo Não passei pano não, tá? Meu Bucks foi tratado com a isenção que o jornalismo pede. Por isso que eu não escrevo nada sobre Aaron Rodgers. Porque seguindo. O meu paninho vive aqui no ombro no jogo dos Packers. Seguindo e agora... É verdade. Seguindo e agora falando de... Caramba. Momento triste, Zutz. Ai, cacete. Olha, Zutz. Começando do começo. O Nick Foles não é aquele Nick Foles que a gente viu nos playoffs, tá, gente? Nunca foi, né? Nunca foi. O Nick Foles teve bons momentos no início da carreira, mas é um quarterback comum que precisa de um sistema muito forte ao redor dele. Calma, respira. Respira porque a expectativa não é alta. Eu ia meditar antes de fazer o podcast. Eu esqueci, não deu tempo. Agora eu vou meditar depois. Mas é bom também, porque passa raiva depois. Exatamente. O Nick Foles não é um quarterback fora de série, o Pro Bowler, né? Foi MVP do Super Bowl numa temporada mágica e tal. Mas tem um grande ponto que eu sempre bati na tecla, e eu vou me emprestar de uma frase de Dave Chiodini, que o pior Philip Rivers é melhor que o melhor Jacoby Brissett. O pior Nick Foles é de longe melhor do que o pior Mitchell Trubisky. Eu concordo, cara. Eu concordo. O Mitchell Trubisky, assim, é um quarterback que nesse momento ele não tem mais nem psicológico para ser titular de um time na NFL. Não tem condições. Ele está quebrado mentalmente. Ele foi substituído no passado. E é só pegar toda a narrativa. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Aí, parece que a gente está falando coisa de fora de campo que não deveria. Mas esporte é como qualquer outro trabalho. A gente tem que falar do lado humano. O lado humano é muito importante. E durante toda a minha carreira eu sempre chamei atenção para esses pontos. Você se lembra de uma manchete de que os Bears não estavam permitindo que programas esportivos fossem passados nas TVs do CT? Sim, para evitar as críticas. O cara tem que aguentar a crítica, cara. Tem que aguentar a crítica. Imagina o Peyton Manning almoçando, um cara falando que ele não tá bem, ele vai dizer para desligar a TV? Não existe. Ele ia engolir a TV, dizer, hoje eu vou te fazer engolir cada palavra dessa aí que você falou. Entendeu? Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees, Russell Wilson, até caras mais novos que não iam fazer engolir, mas que iam com essa atitude para dentro de campo. Tá? Vou dizer que o Lamar Jackson iria com uma outra atitude para dentro de campo. Patrick Mahomes, próprio Baker Mayfield, ia resolver dentro de campo, não sei, mas ia com outra atitude. Então isso aí para mim E teve o episódio também do Matt Nagy substituindo ele por uma misteriosa lesão. Sim. Contra os Rams no Sunday Night Football, e ele com cara de choro. Parecia o Romário quando não queria jogar quando foi mais. Cortado. Não, o Romário quando foi cortado da Copa de 98. Até Só hoje que o Romário tava machucado mesmo. Não, e o Romário decidia, né? Então vamos... não. Eu comparei Trubisky ao Romário. Deus, desculpa, por favor, não me puna por essa frase. Perdão, Romário, você que é meu ídolo máximo, 1000 perdões. Então, cara,
não tem a mínima condição de liderar. Quando você tá num estado desse, você não lidera ninguém. Como é que você chega no huddle e o cara tá abatido, claramente sem confiança, não passa para os demais jogadores? Querendo ou não, o quarterback... a defesa tá de saco cheio. É a mesma situação que aconteceu em Jacksonville. A defesa tá de saco cheio, velho. Não dá. Ou o que aconteceu também um pouco em Tampa Bay. A quantidade de campo curto que a defesa dos Bucks tinha no passado pra jogar, porque o Jameis Winston fazia cagada. Então, tipo, não dá, velho. Sabe quantas jardas por jogada esse time teve ano passado, Davis? 4.7, velho. Que é isso, mano? 4.7 jardas é ridículo. É bizarro. Não dá, é muito absurdo. E assim, até escrevi na prévia, beleza, o Trubisky foi mal, todo mundo sabe disso, todo mundo faz meme, mas o jogo terrestre dos Bears também, pelo amor de Deus, e aí o Matt Nagy inventa de chamar 30 passes por jogo com o Trubisky, cara. É assim, o jogo terrestre pouco criativo também, né? Muita dive, muito entrega a bola na mão do running back numa corrida de gap, espera ele ganhar alguma coisa. Assim, um jogo muito sem sal, muito repetitivo, muito fácil de identificar, muito fácil de combater. Então, o Matt Nagy, para mim, foi uma grande decepção que eu tive em 2019. Tá? Porque, querendo ou não, em 2018, mesmo com o Mitch Trubisky, ele fez um bom trabalho. Tá? Mas aí passou o efeito surpresa, né? Esse foi o problema. Exatamente. Então ele não conseguiu. Ele foi uma andorinha de um verão só até agora. Vamos ver se 2020 ele traz alguma coisa nova. Sendo honesto, eu não tenho boas perspectivas. Não, eu também não. Mas eu nunca tenho, né? Então é bom porque aí eu não passo raiva. O que eu faria? Até porque o time que eu torço não é esse, né? É o meu Bucks. O que eu faria no lugar do Matt Nagy? Instalaria um ataque cheio de run pass option pro Nick Foles e pau no gato. Pau no gato, exato. O que eu faria se fosse o Matt Nagy? Gastaria o réu primário, talvez. Não tem a carta saia livre da prisão? Tem a carta do réu primário também. E o jogo terrestre, só arredondando isso, 3.6 jardas por carregada no passado os running backs dos Bears, terceira pior marca da NFL, e foram apenas 20 corridas para mais de 10 jardas. O time, em primeiro lugar, dos piores, não foi os Bears, eles foram o segundo. Foi o Miami Dolphins, cujo líder em jardas terrestres chama-se Ryan Fitzpatrick. Então, tipo, vamos combinar que o jogo terrestre também não ajudou muito. E aí, o que a defesa fazia? Os caras não correm bem com a bola. O quarterback é Trubisky? Opa, é hoje que a gente vai se consagrar aqui. Aí fica fácil, né? Fica fácil de criar um plano de jogo defensivo, fica tudo muito tranquilo. Então, não tem muita condição aí. E assim, os Bears, até quando eu olho pro jogo aéreo, eu vejo nomes interessantes, cara. Allen Robinson, baita jogador. O Anthony Miller é um jogador ok, né? Que evoluiu, melhorou ano passado, isso tem que ser dito. Mesmo com o inepto lá passando a bola. Você trouxe um tight end como o Cole Kmet, que era o melhor tight end dessa classe, que é um bom jogador para se desenvolver. O Jimmy Graham vai ser um complemento. Então, eu acho que o Terry Cohen é um bom recebedor, é um running back bom recebedor. Eu acho que você tem que ser mais criativo. Entrega o ataque na mão do Nick Foles nesse ponto. Deixa ele tentar jogar nesse tema de run pass option, que foi onde ele melhor se desenvolveu lá em Filadélfia. E acredita, tá? Aí isso. A defesa começa a roubar o jogo. Foles. Isso, aí a defesa ganha 2 jogos com turnover. Inclusive os Bears foram muito bem forçando turnovers em 2018. Isso deu uma queda no ano passado, natural. Essa regressão à média acontece. Mas quem sabe não volta a subir. É isso, é o Nick Foles no run pass option, ele não espalhando a farofa, é um quarterback inteligente, e o ataque tem boas peças, a linha ofensiva, o miolo é bom, as pontas eu não sou tão fã, precisa melhorar pro jogo terrestre, essa unidade, urgentemente, acho que até por conta disso chegou o Jermaine Fed, tá ele e o Rashad Coward brigando pra substituir o Kyle Long. Não, calma, deixa eu terminar. Ele é uma negação no jogo aéreo, mas ele é um bom bloqueador terrestre. Ah, sim, mas é muito negação no jogo aéreo, né? Não, sem condições, é um negócio realmente complicado, mas quem sabe em alguns pacotes diferentes, não sei, ele pode ser utilizado. É aí que passa a criatividade que a gente espera ver do Matt Nagy, ex-coordenador do Andy Reid. Exatamente. É isso que você tem que fazer. Você tem que tentar minimizar e esconder as fraquezas do seu time para ter menos erros e tal. Em determinados momentos ser um pouquinho mais conservador, mas ser conservador não quer dizer que você não pode ter um pouquinho de criatividade. Tá? Você não precisa ser, eu digo assim, você não precisa ficar tentando mandar bola no fundo do campo, esse tipo de coisa. Mas você pode ser criativo com um jogo de screen, você pode ser criativo com chamadas de passes rápidos, com motions, com muitas coisas. O Matt Nagy não tem sido. Na defesa, o Ed Goldman tá fora por opt-out, isso é uma perda contra o jogo terrestre. Tem o Akiem Hicks na linha, que é um dos melhores jogadores na posição, tem que dizer isso. Manteve o Danny Trevathan, eu preferia o Kiwatowski pro futuro, mas tudo bem. Roquan Smith ainda não fez jus a ser um top 10 do draft, né, Davis?
Não fez jus ainda. É um jogador que, para mim, teve 2 temporadas boas, mas perto do que eu esperava ainda não chegou. Ainda não. Mas eu acho que é um jogador numa maturação bem interessante. A gente pode ver melhora dele nesse ano a ponto de valer o que pagaram por ele. Na secundária, a gente tem o Eddie Jackson aí para mais um ano, é um dos melhores safeties da NFL. Tem o Kyle Fuller, que também tá voando baixo. Ele já tinha feito um 2017 bom contra a AFC North, sobretudo. Eu brinquei até que ele foi o MVP da AFC North, porque os Bears enfrentaram, né, a Bengals, Steelers, Ravens e Browns naquele ano. E em 2018 ele voou baixo. Agora, que Deus permita que o Jalen Johnson tenha um bom training camp, porque o Archie Burns... O Jalen Johnson tá fora, né? Ele tá fora? O Jalen Johnson tá fora, não... não, desculpa, eu confundi ele com o Julian Blackmon que jogava com ele. Desculpa. Tá. Confundi ele com o Julian Blackmon que jogava com ele. Meu pai amado, eu não vi isso, pelo amor de Deus. O Johnson é o cornerback e o Julian Blackmon era o safety. Eu confundi os dois. Sim. E que Deus permita que ele tenha um bom training camp, que ele seja o titular e não o Archie Burns, porque o Archie Burns, torcedor do Pittsburgh Steelers, me entende, eu não preciso falar nada. Se você está em dúvida, por que o Kurt está falando isso? Manda aí um tweet para qualquer torcedor do Pittsburgh Steelers ou um zap e você vai entender o que eu tô falando. É complicado demais a vida, e aí a gente tem o Khalil Mack, que estava ano passado desaparecido. Colocaram um clone dele, inclusive um doppelganger, para jogar pelo Chicago Bears. Era o Albieri. É o Albieri que fez. Exatamente, o Dr. Albieri que fez. Não era o Khalil Mack, era outra pessoa, tá? Mas eu até entendo, porque aquilo que eu falei, que a defesa jogou de pica-choncha total, que não dá pra jogar a 2 mil por hora com, né, o nosso querido... Fala o nome. Trubisky. Nesse time aí, meu Deus do céu. Quanto tempo mais eu vou sofrer essa maldição, hein, cara? Cara, tá indo embora. Não renovaram. É o último ano. Então, nossa, no teu 50th year foi uma bênção de Deus que... Não pra mim, pro meu amigo que torce pros Bears, porque eu sou meu Bucks, né? É verdade. Daqui a pouco as pessoas vão começar a acreditar nessa merda e você vai ver só. O Bully acreditou. Quando eu chamo o Bully de juvenil, ele fica brabo. Então, assim, cara, é um time que vai precisar que a defesa roube alguns jogos e o ataque faça o feijão com arroz. Não espalhe a farofa. Exatamente. É isso. Feijão com arroz e tá muito bom. É o feijão com arroz do Nick Foles na semifinal da NFC de 2017. Contra os Vikings? Não, a só foi a final. Foi contra contra os Falcons, se eu não me engano. Falcons. Deixa eu ver aqui. Philadelphia Eagles. Deixa eu ver os números do Nick Foles desse jogo. Porque o que eu queria na minha vida era apenas isso. Que o Nick Foles daquele jogo aparecesse. Não precisa ser o Nick Foles do Super Bowl, não precisa ser o Nick Foles da final de conferência. Pode ser esse Nick Foles aí, cara. Esse Nick Foles da semifinal da NFC. Tá de bom tamanho. Deixa eu ver aqui se foi contra os Falcons. Foi contra os Falcons. Deixa eu abrir o placar aqui. Foi 15-10 o jogo. Tá bom. Tipo, é isso aí que eu preciso, entendeu? A defesa cedendo 10 pontos. Ai, caramba, o link não apareceu. Você foi o jogo de abertura da temporada, né? Não, isso antes. Foi o jogo de abertura da temporada também. Aqui, achei no Pro Football Reference. O site da NFL não estava abrindo. Nick Foles, passing, rushing, receiving. Aí, ó. 246 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, rating de 100. Tá ótimo. Tá ótimo, 30 passes, 23 completos. Eu só preciso que esse Nick Foles apareça. Quer dizer, o Chicago Bears só precisa que esse Nick Foles apareça. Mais nada. Se esse Nick Foles aparecer, os Bears brigam por playoff. Se for o Nick Foles dos Jaguars, aí lascou, cara. É fogo, cara. Eu acho que os Bears, assim, eu não tenho grandes perspectivas, mas é como a gente falou. A expectativa é a mãe da desgraça. Acho que os Bears indo sem essa pressão também é um fator importante para eles. Acho que os Bears porque ano passado tava mais pressionado também, né? Acho que os Bears podem começar a engrenar durante a temporada aí com o Nick Foles. Vamos torcer para que ele tenha um bom ano. É por isso que eu falo que o Chicago Bears deste momento é o New York Jets de Rex Ryan e Mark Sanchez. É a mesma coisa. É verdade. Um jogo terrestre pior. Só não dá pra entregar o time na mão do Mitchell Trubisky. Se fizer isso aí, então, tá jogando mais um ano fora. Pelo amor de Deus, velho, não é possível que ele vai ficar 30 passes por jogo com o Trubisky, cara. Não faz o menor sentido isso. Inferno. E o Matt Nagy bota o trabalho dele muito em risco se ele fizer isso. Eu falei que eu não ia ser clubista, eu não fui clubista. Eu fui incisivo. É porque você torce para outro time. Esse é só um amigo seu. Exato, eu me compadeço por esse. Mas sabe o que é o mais engraçado de tudo?
Que é? Não é engraçado. Não é engraçado. Porque não vai pros playoffs, Davis. Não vai. Cara, na NFC eu vou te dizer, é bem complicado, hein? Mas com 7 vagas. São 7 vagas, mas a NFC West, com certeza absoluta, vai levar 2 times. 2 times. Eu aposto que vai ser Seattle o segundo. Apesar de Arizona poder dar uma complicada, vai ser Seattle. Possivelmente NFC. Tem que dar tudo muito certo para os Bears vencerem a divisão, como deu tudo muito certo em 2018. Tem que dar tudo muito, muito certo. Então não tem mais elemento de surpresa. Ninguém se machucar, ninguém importante pegar Covid, etc. Então, é a terceira força da divisão. Vamos falar a verdade. Tá um pouquinho atrás na prateleira, assim. Não tem como estar na mesma prateleira de Packers e Vikings hoje. Não dá, E quando você erra no draft na posição de quarterback, é isso que acontece. Você atrasa a franquia 5, 6 anos. Por isso, até hoje eu fiz um vídeo lá no The Clock falando sobre o Denver Broncos e eu falei no final dele que o Denver Broncos tem que torcer muito pro Drew Lock dar certo. Porque senão vai atrasar, volta isso. Tudo atrás na busca, entendeu? Quando você não acerta no quarterback, você volta atrás da busca. E aí você atrasa 2, 3, 4 anos e assim vai. Tem times aí, o Miami Dolphins, cara, vamos ser honestos, não achou seu quarterback até hoje, depois do Damarino. Tá? Desde 99. O Damarino é o último quarterback pro bowler dos Dolphins. O Ryan Tannehill teve lá uns flashzinhos, o Chad Pennington uma ou outra metade de temporada, mas não teve, então isso atrasa muito. Os Bears não tem desde 1930, mais ou menos. Você tinha que estar 5 jardas antes da linha de scrimmage na última vez que o Chicago Bears teve um bom quarterback. Tem o Sid Luckman, tá? Que é depois disso aí, tá? É o melhor quarterback da história do Chicago Bears, Sid Luckman. Sim, muita gente conhece. Vamos perguntar se é o pai do Andrew Luck. Infelizmente, é o Oliver Luck no caso. Infelizmente, o melhor quarterback da história do Chicago Bears é o Jay Cutler. Meu Deus, que fase. E você tá ligado que é verdade isso. Cara, é o melhor quarterback da história dos Bears, cara. É o Cutler. Caramba. Me fala outro, velho. Não lembro de ninguém. Não tem o Jim McMahon. Não, pelo amor de Deus. Jim Harbaugh. Não, menos ainda. Kyle Orton. Cara, um purgatório isso. A galera zoou os Browns, mas pelo amor de Deus, cara. Vambora, vai. Detroit Lions. 3-12-1 no ano passado. Último lugar na NFC North. Matt Patricia, terceiro ano. Eu vou fazer a cada citação ao Matt Patricia. O negócio... Então eu vou lá. Eu tenho um parágrafo pronto pra ele aqui. Os Lions têm campanha com o Matt Patricia de 9-22-1. Isso dá menos de 30% de aproveitamento. Quarta pior campanha da NFL nos últimos 2 anos. Só Bengals, Cardinals e Giants tiveram campanhas piores. Olha que os Cardinals e os Bengals foram o primeiro a escolher o overall do draft, hein? E a última vez, falando de década de 50, 40, o último título dos Lions foi em 1957. É a maior seca em termos de cidade dos esportes americanos. Só perde para Arizona Cardinals, Chicago Cardinals, né? Franquia Cardinals, 1947. Cleveland Indians, que é a maior seca da MLB, 1948, e o Sacramento Kings, da NBA, 1951. Então, quer dizer, tá um tempo aí, e eu quero endereçar uma coisa antes de mais nada. Rumores de troca do Matt Stafford. Não, esquece. Não faz sentido, né, pelo dinheiro do teto. Vai ficar todo o dinheiro com Detroit para Detroit pagar, não vai trocar. E, o Matt Patricia tem mais uma coisa, tá? Ele saiu a defesa Foi o que eu falei, dos Patriots melhorou, cara. Muito. Tá? E isso só prova quão ruim ele é como treinador. Ele é muito fraco como treinador. Já teve relatos de dentro do vestiário dos Lions de jogadores que reclamaram da forma como ele trabalha. A gente já viu esse filme tantas vezes, né? O cara, ele é criado no New England Patriots, aí ele sai de New England e fala, opa, agora o time é meu, eu vou rodar o time que nem tio Bill fazia. E aí os jogadores ficam revoltados, né? É verdade, tem isso. Então, não vejo um futuro muito promissor para os Lions. Acho que a melhor coisa que vai acontecer para os Lions é o Matt Stafford. O Matt Patricia ser demitido nessa temporada. É isso. E, enfim, não é um elenco ruim, né, cara? Que você pega aqui, ó, corpo de running backs, Kieran Johnson e DeAndre Swift. Um bom corpo de running backs. Eu gosto do Matt Stafford. É um jogador de elite na posição? Não. É um top 10? Não. Mas é um quarterback ok. A linha ofensiva tem o Frank Ragnow, que eu gosto, tem o Taylor Decker, que é um bom jogador. Não é uma linha ofensiva horrorosa. Não é boa, mas também não é horrorosa. O corpo de recebedores é muito bom. Bem que eles contrataram o Vaitai, né? O Halapoulivaati Vaitai é complicado. Mas o corpo de recebedores é fantástico. Kenny Golladay, Marvin Jones, Danny Amendola. Tem o Quintus Cephus também, o calouro. Tem profundidade, então.
eu gosto do corpo de recebedores. Tight end, tem o TJ Hawkinson, que eu era mais o Noah Fant, mas beleza. E chegou o Jesse James de Pittsburgh. Não é um ataque horroroso. Não. O Kerryon Johnson é um bom jogador, né? Sim. O DeAndre Swift eu tenho boas expectativas. O Kenny Golladay é muito bom recebedor. Mas olha o coordenador, cara. É o Darrell Bevell. Então, então, aí é complicado, né? A gente tenta elogiar, dar alegria pro torcedor dos Lions. Aí o Davis vai lá e dá esse tapa na cara do torcedor. Então, não dá, assim, pra ser muito feliz, sabe? Então tem que... Cara, a gente precisa de um novo treinador. Pra mim, o melhor resumo dos Lions é esse. O legal é que na defesa, acho que o Matt Patricia olhou e falou assim, tá, beleza, eu tentei rodar o time que o Belichick faz e não deu certo. Então, que tal eu trazer um monte de jogadores do New England Patriots e fazer um New England Patriots Norte? Basicamente é o que temos aqui. Danny Shelton, Trey Flowers, Jamie Collins, Duron Harmon, é tudo ex-New England. Tudo ex-New England. E tudo cara, assim, que só rendeu no sistema de New England. Que não dá pra botar uma banca e dizer, esse cara aqui vai jogar pra assim cacete. Que você olha e diz, olha, esse cara aqui realmente... Você quer dois exemplos maiores do que o Danny Shelton, o Trey Flowers e o Jamie Collins? Não tem, entendeu? E não é caras assim que enchem os olhos dos outros times, sabe? É caras que você sabe que a produtividade passa muito pelo sistema. Então, assim, torcedor do Detroit Lions, sem querer ser chato... Mas já sendo. Nessa defesa aí, aproveitem que Jeff Okura e Justin Coleman são dois bons jogadores, devem segurar alguns resultados. Acho até que ali na frente, ali, o Flowers, o Okwara, esses caras podem fazer algum estrago, mas não é um time pra pensar em playoffs pra mim, não, cara. Pra mim, eu vou te falar, ficaria é um time muito surpreso. Ficaria muito surpreso se tivesse mais que 8 vitórias. Mais fracos da NFC. É um dos times mais fracos da NFC. Se a gente pegar aqui, vamos pensar, Dave, junto. NFC West, todos são mais fortes. NFC South, os Panthers são mais fracos. Os outros três, eu apostaria qualquer dia em Falcons, Bucks ou Saints. Considerando os elencos de hoje, tá, gente? Sem lesões, etc. NFC East, Washington e Nova York. Então temos aí 4 times. Que ficariam na mesma prateleira, né? É isso. Panthers. Os Panthers, pra mim, são o pior time em elenco da Conferência Nacional. Aí depois a gente tem Washington. Eu acho que o Washington é pior. Você acha pior? Cara. Acho que o Washington é pior. O ataque do Washington é bem... É que a defesa dos Washington... A defesa de Washington é melhor do que a defesa de Carolina. E o ataque de Washington pode render mais do que de Carolina. Eu acho que os Lions, Eu acho que os Lions são um time mais equilibrado que os dois. Tá. Eu acho que então a primeira prateleira dessa pirâmide aí é Washington e Carolina. Justo. Porque um tem um ataque ok, uma defesa complicada e vice-versa. Aí eu acho que então Detroit e Nova York tá na mesma prateleira. Mesma prateleira, eu acho que Nova York tem mais talento que Detroit. Então Detroit tá aí pra mim um dos piores times dessa conferência. Não vejo sendo um time pra brigar por muita coisa. Posso queimar minha língua muito feio, mas nesse momento é o que eu vejo. Não tem um Saquon Barkley no Detroit Lions, embora eu goste muito do Kenny Golladay, como eu já falei, né? Vai precisar muita coisa funcionar bem e tal. O Matt Stafford ficar saudável. Se o Matt Stafford não ficar saudável, já complica bastante. Como aconteceu ano passado, né? Então... Até porque David Blough parece nome de jogador do Unileven. Tipo... Não dá, né? Não dá pra querer ganhar com o David Blough e tal. Mas chegou o Chase Daniel, hein? Melhor backup da NFL. Sim. Ótimo. Grande alento pro torcedor. Mas você tá ligado que era melhor o Chase Daniel que o Trubisky no passado, velho. Mas também não se faz esse tipo Você concorda comigo ou eu tava insano? Você concorda comigo, né? Que eu não tava exagerando quando eu falei isso. A grande coisa é que o Chase Daniel não tava quebrado mentalmente, né? E o Trubisky já tava. Mas os Lions, cara, é um time... Esse ano, assim... 3 jogadores quebrados, quarterbacks. Aproveitem como peneira. Isso. Salvem o que der pra salvar e demitam o Matt Patricia. Acho que é a melhor coisa que eu posso falar sobre os Lions. Mitch Trubisky, Marcus Mariota e Derek Carr. Esses 3 aí tem que fazer milagre pra cabeça dos 3 voltar ao normal. E aí o milagre poderia ser, por exemplo, o Mariota ir pros Raiders. Você quer uma bold prediction aqui? Marcus Mariota termina a semana 17 com o quarterback do Las Vegas Raiders. Também acho. Não acho. Essa é pedra cantada. É pedra cantada isso aí. O John Gruden nunca mostrou grande empatia pelo Derek Carr. Pelo Derek Carr. Vários chiliques na frente de todo mundo. Então. Aliás, fizemos uma ponte já, né, Deivão? Porque
no próximo episódio teremos justamente o AFC West do Las Vegas Raiders, do Kansas City Chiefs, Denver Broncos e Los Angeles Chargers, que é exclusivo dos nossos assinantes, certo? Exatamente. Gravaremos essa semana ainda AFC West, a última prévia das nossas prévias em podcast, e depois nós vamos ter que se virar com pauta até começar a temporada. Depois a gente vai ficar uma semana de férias, de folga, tá? Porque foi um ritmo muito insano esses 2 podcasts. São os podcasts mais difíceis que a gente faz, né, Davis? Mas eu te digo assim, junto com os do draft, são os mais intensos. Mas o draft, pelo menos, é uma coisa que é limitada e acabou de acontecer. Não, eu digo os pré-draft. Pré-draft, pra mim, são bem pesados. Mas é isso, tá, gente? A gente vai tirar uma semaninha de folga aí só pra recarregar as baterias e aí vai numa tacada só rumo ao Super Bowl 55, que será na cidade do meu Bucks. Deixa eu dar uma informação. Dê informação, aí eu falo o cronograma da temporada regular, como que vai ser para nossos ouvintes. Brandon Schaub, que eu citei antes, foi um lutador de MMA, enfrentou Rodrigo Minotauro no UFC Rio, o primeiro UFC na volta ao Brasil, o UFC 134, foi nocauteado por Rodrigo Minotauro em 27 de agosto de 2011. Então, tirei esse nome, Brandon Schaub, daí, tá? Quando eu fui citar o Matt Schaub. Parabéns, Deivão, sempre trazendo informação. Então, meus queridos, o cronograma aí para a próxima temporada é o seguinte, 3 podcasts por semana, tá? O pós-rodada, assinantes com jogos especiais e etc., como foi no passado. E o pré-rodada, tá bom? Então, os nossos assinantes têm o dobro de conteúdo sempre. No geral, acabam ficando, mas na temporada regular a gente faz um a mais aberto, né? Pra tentar aí chamar mais gente, etc. E porque tem mais pauta também, isso nos permite gravar 3 podcasts. Certo, Chiodini? Geralmente, terça-feira já estará no ar o pós-rodada, né? Na quarta ou quinta dos assinantes. E na sexta-feira, o pré-rodada. Sexta de manhã, sexta na hora do almoço, a gente vai fazer o possível aí pra... Geralmente a gente não cobre no pré-rodada o Thursday Night, né, porque fica muito em cima e é um jogo só e tal, então ele acaba ficando... Às vezes a gente fala no dos assinantes. Dos assinantes, né? Exatamente isso que eu ia falar. Então, Thursday Night e o pós-rodada, de vez em quando a gente fala... o pré-rodada a gente fala como um pós-Thursday Night também, muitas vezes, né? Tem isso que é importante a gente mencionar. Então, para mais podcasts, assine em profutbol.com.br/assinar, e se a gente bater 35 assinantes, Davis postará uma foto como o seu alter ego, sua identidade de super-herói de Deivão das Pizzas, tá? Então, Brasil, não perca essa oportunidade, pelo amor de Deus, porque eu preciso ver essa foto aí para fazer minha vida melhor, certo? Ainda colocarei um avental. Olha só, essa foto vai ser boa demais. Essa foto... Brasil, assine, profutbol.com.br/assinar. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela companhia em todas essas prévias. Terminamos nesta semana com a AFC West. Para mais, como eu falei, é só assinar o nosso site. Obrigado ao Júlio, nosso editor. Obrigado aí a Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Chicago Bears e Detroit Lions por existir. Obrigado, Mitch Trubisky, que você faz minha vida melhor sempre. E é isso, Davis. É isso, meus amigos. Voltamos muito em breve e tchau. É isso, gente. Voltamos na semana que vem. Na semana que vem não, na outra, porque a gente vai tirar folga. Um beijo carinhoso. Fizemos todo o estrago que podíamos. Tenha um ótimo dia.